As naturezas dos homens são parecidas, são seus hábitos que os afastam um dos outros. A teoria de que todos temos pelo menos um gêmeo por aí possui diversas origens. O nome Doppelganger veio da fusão das palavras alemã Doppel, que quer dizer duplo, e Ganger, andarilho. De acordo com as lendas germânicas, o Doppelganger é um monstro fantasioso que tem a capacidade de se mutar em uma cópia idêntica de uma pessoa que ele escolhe como vítima e passa a acompanhá-la. Ele seria capaz de copiar a pessoa em tudo, até mesmo em seu psicológico, e quanto mais tempo se passar na forma clonada da vítima, mais parecido ao original ele se torna. No folclore alemão, há também a lenda de uma criatura mística que teria a capacidade de escolher por qualquer motivo uma vítima e copiar até mesmo as características mais profundas dela. Depois do processo de duplicação, o ser passaria a acompanhar o indivíduo por onde ele fosse, mas apenas o imitando, sem intenção de fazer mal. Só pode haver um. Há uma teoria menos sobrenatural de que entre as 7 bilhões de pessoas da Terra, todo mundo tem um sósia 100% idêntico perdido por aí. Porém, a personalidade seria bem oposta. Se um é gentil e caridoso, o outro é ríspido e egoísta. Se um é inteligente, o outro é estúpido. Caso se encontrem, inevitavelmente um tentará eliminar o outro. Mas e aí? Você já viu sua cópia idêntica por aí? Se isso acontecer, tome cuidado. Como o ser humano demora a criar algo novo, muitas outras mitologias copiam seres e histórias uma das outras e o Doppelganger viajou por outras experiências, possuindo outras explicações sobre a origem e comportamento. Algumas traduzem esse monstro como a representação física do mal agouro, enquanto outras afirmam que ele surge criado pelo pensamento malévolo oculto das pessoas. Era comum ouvir sobre suas aparições relacionadas à morte, onde o Doppelganger seria o responsável da passagem do vivo para a morte. Casos reais sobre Doppelgangers. Durante uma aula da professora de francês Émilie Saguet, que lecionou na Letônia durante o século XIX, 13 alunas viram um Doppelganger surgir ao lado dela e imitar seus movimentos. Depois, durante uma aula de costura, enquanto a professora cuidava do jardim, as alunas viram o duplo aparecer em uma cadeira. Em ambos os momentos, Emily declarou ter sentido muita fraqueza, apesar de ela não ter conseguido ver o que as alunas estavam falando. Mas, e se tais seres realmente existem? Por que Émilie Saguet não pôde enxergar seu próprio Doppelganger? Segundo a literatura parapsicológica, os gêmeos do mal são compostos por uma matéria tão rarefeita que nossos 5 sentidos não podem ser capazes de percebê-lo. Mesmo assim, o duplo etéreo pertence ao plano físico e de vez em quando pode ser visto por algumas pessoas. Segundo os estudiosos, o Doppelganger teria uma união intrínseca com o seu gêmeo físico. Assim, caso o corpo etéreo sofra alguma dor ou sofrimento, tal sentimento iria se refletir no corpo físico. Se a cópia de Émilie Saguet caísse no chão, a própria professora sentiria a dor da queda. Ao mesmo tempo, todavia, quanto mais o corpo etéreo existir, mais debilitado o corpo físico fica, como uma transferência de energia. Ainda mais, a teoria do Doppelganger está associada ao fenômeno da bilocação, quando alguém está em 2 lugares ao mesmo tempo. De acordo com estudiosos, os duplos etéreos aparecem em geral com o intuito de avisar seus familiares e amigos de tragédias iminentes. Assim, o ser etéreo pode até mesmo plantar ideias maléficas em seus gêmeos físicos. Alguns outros casos, também curiosos, de Doppelganger foram relatados ao longo da história. O escritor francês Guy de Maupassant, por exemplo, disse ter sido perseguido por seu gêmeo do mal, já no final de sua vida. Ele narra que certa vez o sósia etéreo teria entrado em seu quarto, sentado em sua frente e começado a ditar tudo o que Guy teria escrevido. Algo parecido aconteceu com Johann van Goethe. Um dia,
O alemão cavalgava por uma estrada e teria visto um homem muito parecido consigo vindo pelo sentido contrário. Anos mais tarde, Goethe cavalgava pela mesma rua, no mesmo sentido que teria visto seu doppelganger. Foi aí que ele percebeu que se vestia exatamente como seu sósia estava no passado. Mas e se a gente deixar esse lado paranormal de lado e focar no lado científico? O que a ciência fala sobre esse fenômeno? A assombração pode ter uma explicação neurológica. O DNA humano é tão complexo que permite uma quantidade quase infinita de aspectos físicos. Além disso, com o tempo, cada pessoa ganha outras características ao longo da vida: cicatrizes, cortes de cabelo, alterações na distinção. Encontrar alguém 100% igual a você é praticamente impossível. Os casos podem ser fruto da autoescópia, fenômeno neurológico em que a pessoa experimenta a sensação de enxergar a si mesmo e ao mundo como se estivesse fora do próprio corpo. Na psiquiatria, a autoescópia recorrente pode ser um sintoma de esquizofrenia e epilepsia. Comprovando que o fenômeno pode ser biológico, em 2006, pacientes de uma pesquisa do Hospital Universitário de Genebra, na Suíça, conseguiram ver, sentir e tocar suas cópias depois de serem estimulados eletricamente no lobo temporoparietal esquerdo. É nessa parte do cérebro que estão guardadas informações a respeito da nossa própria imagem e personalidade. Dito isto, no que devemos acreditar? Será que existe mesmo uma cópia nossa por aí? Ou é coisa da nossa cabeça? Acredite ou não, tem gente que leva a história de doppelgangers a sério, e até existe um site chamado twinstrangers.net, algo como Gêmeos Estranhos, onde você coloca sua foto e pode buscar por alguém parecido com você no banco de dados. Muito bizarro, né? Com o tempo, o doppelganger foi introduzido na cultura pop, filmes, séries e jogos, como por exemplo no RPG de mesa Dungeons & Dragons, onde se tornou um poderoso ser com muitos poderes sobrenaturais, dando muito trabalho para os jogadores. Classificação do doppelganger. No mundo dos RPGs, este ser é um humanoide monstruoso com tendências metamórficas. Já no mundo real, ele é caracterizado como um sinal de mau agouro, uma anomalia que não deixará sua existência em paz. De uma maneira geral, podemos classificá-lo sim como humanoide, por estar mais ligado a uma só pessoa do que várias como um metamorfo faz. Poderes e habilidades de um doppelganger. Visão na penumbra. Devido a seus hábitos noturnos e por frequentar locais com iluminação precária, doppelgangers conseguem ver no escuro em preto e branco caso exista pelo menos uma pequena fonte de luz. Garra venenosa. Em sua forma normal, doppelgangers podem fazer uso de suas grandes garras e do veneno produzido abaixo de suas unhas. Veneno esse que apenas eles possuem. Metamorfose. Capacidade de se transformar em uma pessoa, não apenas fisicamente, mas adquirir as habilidades e conhecimentos da mesma. Fraquezas e como derrotar um doppelganger. Sensibilidade e a luz. Doppelgangers ficam ofuscados sob luz solar ou a magia da luz do dia. Prata. Eles podem ser mortos por armas de prata se o golpe atingir diretamente o seu coração. Entretenimento. E aqui estão algumas obras interessantes sobre o assunto que eu gostaria de indicar. Outsider, de Stephen King. O livro que virou a série da HBO. O corpo de um menino de 11 anos é encontrado abandonado no Parque Flint City, brutalmente assassinado. Testemunhas e impressões digitais apontam o criminoso como uma das figuras mais conhecidas da cidade. Terry Maitland, treinador da Liga Infantil de Beisebol, professor de inglês, casado e pai de 2 filhas. O detetive Ralph Anderson não hesita em ordenar uma prisão rápida e bastante pública, fazendo com que em pouco tempo toda a cidade saiba que o treinador Terry é o principal suspeito do crime. Maitland tem um álibi, mas Anderson e o promotor público logo têm amostras de DNA para corroborar a acusação. O caso parece resolvido, mas conforme a investigação se desenrola, a história se transforma em uma montanha-russa cheia de tensão e suspense. Terry Maitland parece ser uma boa pessoa, mas será que isso não passa de uma máscara? A aterrorizante resposta é o que faz desta uma das mais assustadoras histórias escritas por Stephen King. Será que Terry tem um doppelganger? Stephen King teve várias inspirações para essa obra, a principal é a que vou indicar a seguir. O conto William Wilson de Edgar Allan Poe.
Em seu conto William Wilson, Edgar conta-nos a história de um rapaz que encontra, logo no primeiro dia de escola, um colega com o mesmo nome que o seu. Mas as semelhanças não se limitam ao nome, em tudo eles são iguais, na forma de agir, de andar, na forma de falar e de se vestir, sendo a única diferença palpável a voz deste duplo que era sempre sussurrada. Com o passar do tempo, o personagem principal se envolve com drogas, jogos e prostituição. A sua cópia entra em cena evitando golpes, roubos e outros tipos de coisas ruins que William está cometendo. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal se você quer mais conteúdos assim. Se você tem algo a complementar ou não concorda com o que foi dito, deixe um comentário abaixo pra gente trocar uma ideia. Espero te encontrar no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!